Paz do Senhor, queridos irmãos, retornamos com a nossa matéria do curso de Teologia, quarta matéria que estamos estudando, é Angeologia. Hoje vamos falar sobre a nossa segunda lição, quanto à natureza. Começamos falando quanto à natureza dos anjos. Eles são criaturas, são criados por Deus, foram criados antes do homem, pelo poder de Deus, cujo Pai é Deus. Então você vê lá em Jó, no capítulo 1, versículo 6, e capítulo 38, versículo 7, você vai encontrar a descrição de que os anjos, eles se alegraram quando Deus estava criando o universo, quando Deus estava criando a terra, quando Deus estava criando o homem. Eles se rejubilaram, se alegraram, eles cantaram, louvaram o nome do Senhor. Outra coisa interessante quanto à sua natureza é que eles não recebem adoração. Isso ficou claro quando João recebeu a revelação ali no livro do Apocalipse, e João ficou tão extasiado com aquele momento, com aquelas revelações recebidas, que ele se prostrou para adorar o anjo que estava mostrando algumas coisas para ele, e o anjo então falou para ele: não faz isso não. Eu sou teu conservo, adora a Deus. E o homem, ele é proibido de adorar anjos. Veja lá, vamos ler esse texto bíblico na Epístola aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 18. Acompanhe comigo, que diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que vai ficar melhor para a gente fazer a leitura. Capítulo 2, versículo de número 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Então, não é para sermos dominados, não é para fazermos culto, não é para adorarmos anjos. Adora somente a Deus. É o conselho que o anjo deu, a orientação que o anjo deu para João, e é válido para nós também. Anjos são espíritos, não são limitados às condições naturais e físicas. São muito rápidos, aparecem e desaparecem à vontade. Podem assumir formas humanas e visíveis. Está lá em Gênesis capítulo 19 e Hebreus capítulo 1, vem nos mostrando essas condições. São imortais, não estão sujeitos à morte. Uma vez criados, eles são eternos. Eternos depois de criados, não como Deus, que tem a eternidade. Não foi criado, não teve início e não terá fim. Então os anjos são imortais nesse aspecto, e depois que eles tomaram a sua decisão de serem criados e adorarem a Deus, eles são eternos. São numerosos, a Bíblia fala num número muito grande. E quando falamos num número muito grande, devemos lembrar também que a queda de Satanás trouxe 1/3 dos anjos celestiais. Então, há muitos anjos caídos, há muitos demônios na terra, porque 1/3 daquilo que foi criado por Deus, Satanás conseguiu arrastar junto com ele. Anjos não têm sexo. Apesar de descrições como varões, varões significa autoridade, né? Eles não propagam a sua espécie, é um número já definido por Deus. E quando foi indagado sobre aquela questão de uma mulher que teve 7 irmãos como marido, né? O primeiro faleceu, o segundo assumiu, o segundo faleceu, veio o terceiro, e perguntado lá na glória como será, de quem ela seria esposa, Jesus respondeu: vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque os anjos não casam e nem se dão em casamento. Então veja bem, é uma coisa muito interessante. No céu não haverá casamento como nós temos aqui na terra, e os anjos, eles não têm sexo, são assexuados, e é o que vai acontecer também com os arrebatados. Eles podem se apresentar com forma de mulher. Nós temos essa passagem em Zacarias, capítulo 5, versículo 9, confira lá. Eu sei que bate uma certa curiosidade nos irmãos, puxa vida, não sabia disso, tal. Vai lá, dá uma pesquisada, Zacarias capítulo 5, versículo 9, ali nós temos uma passagem onde mostra as mulheres agindo, e seriam anjos também atuando. São distintos dos seres humanos, Salmo capítulo
Salmo de número 8, versos 4 e 5, vem nos mostrando esse potencial, essa capacidade dos anjos. São poderosos, têm uma personalidade, têm inteligência, o intelecto deles é muito superior ao intelecto dos homens, eles têm emoções, eles glorificaram a Deus por fato do nascimento de Jesus, eles exaltaram o nome do Senhor, eles têm vontade própria, exerceram o seu livre-arbítrio, quando da queda de Satanás, quem quis ir com Satanás teve o uso do livre-arbítrio, só que não podem voltar atrás, né? Os que tomaram a posição de ficar com Deus adquiriram o status de santidade, que não voltam atrás mais nessa condição. Então eles exerceram a vontade própria deles. O caráter dos anjos: são obedientes, não questionam e nem vacilam em obedecer a ordem do Senhor. Vocês vão lembrar, por ocasião dos assírios que cercaram Jerusalém e estavam ali judiando do povo, fazendo o povo passar fome, com grandes necessidades para eles poderem destruir ali o Israel. Todavia, numa noite só, o anjo do Senhor passou no arraial dos assírios e a Bíblia Sagrada nos relata que morreram numa noite só 185 mil soldados pela passagem de um anjo. Então o anjo recebeu a ordem de Deus, não questionou, não vacilou, foi lá e cumpriu. São reverentes, são adoradores por excelência, são sábios. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 17, eles colocaram Davi ali falando como Davi, como um anjo do Senhor, apto para discernir o bem e o mal. Os anjos têm inteligência, excede a dos homens, né? Já falamos, já comentamos. Eles não têm poder de discernir pensamentos, também vamos entender isso. Muita gente pensa que Satanás, como um anjo caído, ele tem esse poder de entender o pensamento, de ler o pensamento. Não tem, nem os anjos não têm. É somente Deus que tem essa capacidade, tem esse poder. Os conhecimentos dos mistérios da graça para o anjo é limitado, tanto é que ele procura observar como é que os homens estão trabalhando para ele entender essa questão da graça de Deus derramada no ser humano, né? Para os anjos também fica um pouco difícil eles entenderem, e muitos seres humanos não entendem. Como é que de repente um ladrão, um bandido, um assassino, ele aceita Jesus como um salvador e tem sua vida completamente transformada? Muitos que são ímpios, muitos que não creem na palavra de Deus, não aceitam e não entendem essas transformações que ocorrem na vida de uma pessoa. Anjos são mansos, não têm ressentimentos, não se preocupam com injúrias, né? Anjos são santos e separados por Deus para servirem a Ele, anjos santos. A classificação dos anjos, eles estão classificados numa espécie de um exército. Quem serviu o exército, ou quem conhece como é o organograma de um exército, vai saber lá que no exército tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, o tenente, o capitão, tem o major, o coronel, o general. Então são postos, né? São graduações que estão lá, e os anjos são classificados quase que dessa forma também. E a classificação mais conhecida que nós temos seria anjos, serafins, querubins e Deus. Seria nessa classificação. O homem está lá abaixo dos anjos. O anjo do Senhor é um ser incriado, e quando a Bíblia se refere a anjo do Senhor no Velho Testamento, é o nome que é dado ao Senhor Jesus antes de ser encarnado em Maria. Característica dos anjos: ele pode perdoar ou reter pecados, recebendo ordem de Deus, com certeza. Está lá em Êxodo 23, 21. O nome de Deus foi colocado naquele anjo que estaria acompanhando o povo de Israel. O seu caráter revelado: anjo como o próprio Deus, aqui se refere a Jesus Cristo. Arcanjo: só existe um, Miguel, é mencionado como anjo principal. E aí estão os textos bíblicos para você conferir e confirmar. Miguel é o protetor da nação israelita, como temos alguns anjos sobre algumas nações. Todas as nações, na verdade, têm um anjo, pode ser bom, pode ser mau. O anjo Gabriel é mencionado como classe muito elevada diante de Deus.
mensageiro importante do reino de Deus. E volto a frisar, já falamos na primeira lição, somente 2 anjos citados na Bíblia com o nome, Miguel e Gabriel. E mais um lembrete, há muitas seitas heréticas que apregoam que Miguel é Jesus. Não é Jesus. Miguel é o arcanjo principal, mas não é Jesus. Miguel é diferente de Jesus. Os primeiros príncipes, principados ou anjos das nações, que são relacionados e são comentados e falados, está lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, com aquela visão que o anjo trouxe para Daniel. O anjo vem falando que ele tinha um compromisso, ele tinha que acudir o povo de Israel, e que o príncipe da Pérsia, que é um anjo, também da Grécia, estariam atacando o povo de Israel e ele iria fazer a defesa. Então quem está falando aí é o arcanjo Miguel. Então aí, cada nação tem seu anjo, podendo ser bom ou mau. Anjos eleitos é aqueles que permanecem fiéis a Deus e permaneceram, fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Então são os anjos hoje chamados eleitos, aqueles que ficaram ao lado de Deus e estão para todo sempre ali para servir a Deus. Anjos da guarda, alguns defendem que todo o crente, todo salvo, ele tem um anjo para trabalhar ao seu favor. As crianças, Jesus falou bem claro que as crianças têm anjos da guarda diante dos céus. Então, esses textos bíblicos aí vêm nos mostrar que existe anjos aí para servirem aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Querubins é uma classe elevada de anjos com o propósito de guardar, proteger. Esse significado da palavra querubim. Tem muita coisa interessante a respeito dos querubins. Se seus irmãos desejarem, aquele que desejar realmente se aprofundar um pouquinho mais, entre em contato comigo lá no privado e peça lá esse estudo sobre os querubins. A gente passa para você, está bem mais aprofundado esse estudo lá. Mas para nós entendermos aqui a classe dos querubins, Ezequiel teve uma visão dos querubins, Ezequiel, o apóstolo João teve uma visão dos querubins, e os dois tiveram essa visão de ver os querubins, aquele rosto do querubins, composto de leão, homem, águia e boi. Então a força do leão, a inteligência do homem, a rapidez da águia e o serviço do boi, vem mostrando assim essa revelação dos querubins. Estão ligados à santidade de Deus. Os querubins, aí a Bíblia traz algumas coisas muito interessantes. Os querubins são em número de 4, estão ao redor do trono de Deus, eles estão ligados à santidade de Deus, e nos parece assim, no entendimento pequeno que nós temos a respeito dos querubins, que eles fazem a defesa do trono de Deus, não permitindo que nenhuma coisa que não seja santa passe para chegar até Deus. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa adoração, ela passa pelos querubins. Aí você vai encontrar, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, eu acho que é o versículo 19, se não me foge da memória, você vai encontrar lá para nós chegarmos com ousadia ao trono da graça, pelo vivo e santo caminho que nos abriu o Senhor Jesus Cristo através do seu sangue. Então veja bem, quando nós fazemos as nossas orações e o nosso clamor e a nossa adoração, ele passa pelos querubins. E por que ele passa pelos querubins? Porque somos lavados no sangue de Jesus, purificados no sangue de Jesus, e então a santidade. Conseguimos, pela santidade de Jesus, chegar ao trono de Deus para adorar a Deus. Veja que maravilha, A gente entendendo as funções e as questões que envolvem esses seres especiais de Deus, anjos, querubins, anjos de uma classe elevada, de uma classe diferenciada e que estão lá. São 4 querubins. Haviam, na verdade, 5 querubins, mas um deles é relacionado a Satanás, que lá em Ezequiel, capítulo 28 de Ezequiel, vai falar que ele era um querubim ungido, que andava por sobre as pedras afogueadas, e aí também há um estudo que está lá, no estudo dos querubins. Se você quiser, você solicita e a gente encaminha diretamente para você. Serafins. A palavra serafim significa ardente. São também criaturas, são anjos, considerados anjos, que têm uma função muito especial. Uma vez só na Bíblia é relacionado a palavra serafins. Está lá em Isaías, no capítulo 6, onde Isaías teve aquela visão do trono de Deus e os
serafins eles voavam, né, ao redor do trono de Deus. Uma lembrança aqui, irmãos, anjos não têm asas, ok? Anjos não têm asas. Essa é uma classe diferenciada, é uma classe especial dos serafins. E estes anjos serafins, eles tinham 6 asas cada um. Então, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 asas eles voavam. O que significa tudo isso aí? 2 asas cobrindo o rosto. Os teólogos explicam, né? Explicam que a glória de Deus é tão intensa, é tão especial, é algo tão maravilhoso, que mesmo as criaturas que estão lá junto do trono de Deus não tinham condições de estar olhando diretamente para o trono de glória de Deus. Então os serafins estavam lá. Eles voam ao redor do trono de Deus. Eles estão ali cultuando e adorando a Deus e fazendo um trabalho que nós já vamos entender daqui a pouco, o trabalho que eles fazem. Todavia eles cobrem o seu rosto porque eles não têm condições de olhar para a glória de Deus. Com 2 asas cobrem os pés, significando aí humildade, significando a simplicidade, o andar na presença de Deus com muito cuidado, com muita atenção, com muita glória de Deus nas suas vidas. E também com 2 asas eles voavam, simbolizando o amor intenso por Deus, de estar sempre próximo de Deus, sempre à presença de Deus. E há uma coisa interessante aí da definição dos serafins, é que um deles, e quando o nome significa ardente, quer dizer aquele que vive em brasa, aquele que está em brasa, um deles saiu do trono de Deus, pegou lá, com uma tenaz, pegou uma brasa do trono de Deus, que está envolto em chamas, certo? E ele pegou de lá e trouxe até Isaías e purificou a vida de Isaías. É algo muito interessante que a gente observa nesses serafins, essa missão que eles têm, purificadora, santificadora dos salvos, dos santos de Deus. Eles têm essa missão também. Obras e ministério. Agentes de Deus, os anjos são executores de pronunciamentos de Deus, aquilo que Deus fala, eles vêm cumprir aqui na Terra. Você tem inúmeros textos bíblicos para você estudar e confirmar. Temos a doutrina dos anjos protetores. Essa é uma doutrina, irmãos, que vem do judaísmo. Os cristãos primitivos, eles acataram e eles entendem, acreditavam, né, que cada crente teria um anjo especial designado para guardá-los e para protegê-los durante a sua vida. A única coisa que se sabe é que promessas de ajuda por parte de anjos são numerosas e claras para ajudar os crentes. Veja bem, irmãos, anjos, eles estão à disposição da igreja do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, um texto que nós já lemos lá na primeira lição, onde o Herodes mandou prender Tiago e Pedro. Tiago ele matou e Pedro ficou preso. E lembrem, se vocês leram o texto lá, vão lembrar. Se não leram, dê uma lida lá nesse texto, vocês vão ver que a igreja se pôs em oração. A igreja se colocou numa busca constante para haver a libertação de Pedro. E o anjo foi lá e retirou Pedro da prisão em resposta à oração da igreja. Então, veja bem, os anjos estão à disposição da igreja do Senhor para realizar a obra de Deus conforme a vontade do Senhor. Outra coisa interessante, e para termos cuidado com isso, irmãos, anjos de Deus não entram em corpo de crente. O anjo tem um corpo celeste, e quando se diz que alguém foi usado como anjo, nos mistérios de Deus, né, implica que o Espírito Santo usou essa pessoa como mensageiro, como anjo. Mas o anjo não entra no corpo humano. Nunca que o anjo entrou em alguém. Evangelho não é espiritismo, e anjos de Deus não são demônios que procuram tomar o corpo de pessoas. Anjos de Deus não fazem isso. Ok, meus irmãos? Mais uma coisa interessante para nós aprendermos. Anjos como mensageiros de Deus, por meio dos anjos, Deus envia anunciações, anuncia boas novas, anuncia bênçãos, revela mistérios, advertência. O anjo também vem para advertir, para esclarecer, instruções da parte do Senhor. O anjo traz instruções da parte de Deus sobre o que haveriam de fazer. Veja lá
Mateus capítulo 28, o anjo veio, removeu a pedra do sepulcro, e quando os discípulos chegaram lá, eles falaram, olha, vão lá para a Galileia, vão se encontrar com Jesus, Jesus vai estar lá, manda Pedro também ir para lá. É interessante essa instrução do anjo de Deus. O anjo encoraja, certo? Lá, Atos 27, você vai ver a situação de Paulo, né, que estava no navio, uma grande tempestade se sobressaiu, o pessoal ali com medo, achando que o navio ia perecer e eles iam perecer junto, e o apóstolo Paulo chegou e falou, olha, não, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me enviou um anjo, falou comigo e fique tranquilo, não vai acontecer nada com as vidas. Revelações, os anjos revelam, não essa revelação da palavra de Deus, é uma revelação completa que está na palavra de Deus, mas o anjo pode, coisas de momento, o anjo pode nos alertar, o anjo pode nos conduzir, por exemplo, se estamos num caminho e lá na frente tem um risco, o anjo de Deus pode nos alertar para não irmos por aquele caminho. É um exemplo que eu estou dando aí para os irmãos. Sustento para o povo de Deus, os anjos podem trazer sustento, alimento, isso aí já vimos no Velho Testamento e no Novo também, com Jesus Cristo aconteceu, né? Depois da tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Preservar o povo de Deus, resgatar o povo de Deus, interceder pelo povo de Deus e para servir ao justo na hora da morte. Mesmo na hora da morte, o anjo vem ali, porque nós, como seres humanos, parece-nos que nenhum ser humano está preparado para enfrentar a morte. Por mais, irmãos, que nós saibamos que morrer é lucro, como diz o apóstolo Paulo, e vamos morar na glória com Jesus, mas parece que há um receio, parece que há algo no ser humano que ele recusa, que ele não aceita a questão da morte. Pois então, justamente nesta hora de dificuldade, nessa transição da morte física para a glória espiritual, os anjos do Senhor vêm para dar esse consolo, esse conforto e para dirigir-nos às regiões celestiais. Os ministérios quanto a Jesus, veja bem, o anjo trabalhando no ministério de Cristo, eles predisseram o nascimento de Jesus, eles anunciaram o nascimento de Jesus, eles protegeram a criança Jesus, eles fortaleceram Jesus após a tentação, eles se prepararam para defender Jesus, não foi permitido eles entrarem em ação, mas eles estavam preparados. Eles se confortaram confortaram Jesus no Getsêmani, eles rolaram a pedra do sepulcro e anunciaram a ressurreição de Jesus. Quanto à igreja, o ministério geral de ajuda na igreja, eles estão aí para servir os crentes, os salvos em Cristo e em Jesus. Estão envolvidos em resposta às nossas orações, já falamos aí de Atos capítulo 12, eles ficam observando as experiências dos crentes, eles encorajam nas horas de perigo e estão muito interessados no esforço evangelístico dos crentes. E quanto às nações, Miguel tem um relacionamento estreito com Israel, é o arcanjo protetor de Israel. Os anjos são agentes de Deus na execução da sua providência, estão envolvidos também nos juízos da grande tribulação, e quanto aos descrentes, eles anunciam juízos iminentes, infligem o juízo divino e agem como ceifeiros na separação definitiva no fim dos tempos. Nós encerramos aqui essa segunda lição, e a lição próxima vamos falar sobre demonologia, a terceira lição. A gente volta, Deus abençoe os irmãos, que o estudo seja de prosperidade, o estudo seja aproveitável, seja bom e você possa se aprofundar mais. Estamos aqui fazendo um estudo sobre os anjos, é um estudo superficial, na verdade, um estudo que tem muito ainda que se aprofundar nesse estudo, irmão. Você é um abençoado de Deus, o Senhor abre o teu entendimento e você vai ter muitas vitórias estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.